Número de pedidos de Green Card está em alta, mas taxa de aprovação cada vez mais baixa nos Estados Unidos. Agentes de fronteira apreendem mais de 6 toneladas de metanfetamina que seguia do México para o Texas. Justiça dos Estados Unidos decide que jovem negro não pode ir à escola com dreads no cabelo. Professor brasileiro pode ter encontrado um novo planeta no sistema solar. E Cirque du Soleil voltou à Flórida com a equipe brasileira integrando o novo espetáculo. Neste novo espetáculo, Eco, são 5 brasileiros. 3 deles trabalham no backstage e 2 no palco do maior circo do mundo. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição falando do Green Card. Um novo estudo apontou que, apesar do alto número de pedidos, as taxas de aprovação da residência permanente estão cada vez mais baixas nos Estados Unidos. Existem mais de 30 milhões de processos pendentes, mas o governo impõe um limite anual de Green Card. E em 2024, apenas 3% desse total vão ser aprovados. O Departamento de Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos anunciou que só vai poder aprovar para o ano fiscal de 2024 1,1 milhão de green cards. Isso significa que dos 34 milhões de pedidos pendentes, apenas 3% irão ganhar a residência permanente, enquanto os outros 97% requerentes ficarão na fila de espera ou terão o pedido negado. Um estudo do Instituto Cato aponta que a cota anual desse documento sempre foi limitada, mas com a crise migratória nos Estados Unidos, o número de aprovações de Green Card vem reduzindo e atingindo os níveis mais baixos da história. O Departamento de Segurança Interna divulgou o ranking de residências permanentes legais concedidas à América Latina em 2022. O México aparece em primeiro lugar com quase 139 mil Green Cards, seguido pela República Dominicana, com 40.152 documentos. Cuba está em terceiro, com 36.642. O Brasil aparece na lista em sexto lugar, com 24.169 green cards autorizados. Especialistas dizem que nos últimos 104 anos, os Estados Unidos vêm cada vez mais restringindo a imigração ilegal e que desde a década de 20 isso piorou, os green cards ficaram ainda mais reduzidos. O estudo da Cato aponta a necessidade urgente de uma reforma migratória no país e da necessidade de se permitir a entrada de imigrantes no território americano com Green Card para preencher o nível mais baixo da força de trabalho do país desde 1980. Cita ainda o agravamento da crise de falta de mão de obra aqui nos Estados Unidos. Sem dúvida alguma, a imigração precisa de ter mais pessoas, mais trabalhadores, mais oficiais, para que os casos possam ser processados e decisões possam ser tomadas. Necessita-se de mais funcionários, sem dúvida alguma. Agora, há uma necessidade imensa de uma reforma imigratória, que possa, por exemplo, aumentar o número de vistos que possam ser emitidos todos os anos, não só para a categoria familiar, mas para também os mais diversos tipos de trabalho, de vistos de trabalho, como também há uma necessidade de se modernizar como os processos são feitos. Saiu o levantamento de gastos de brasileiros no exterior com um cartão de crédito. O resultado apontou um aumento de quase 40% em 2023. Os Estados Unidos e a Europa foram os destinos onde os brasileiros mais usaram o cartão de crédito. Os gastos chegaram a 13 bilhões de dólares, o que equivale a 66 bilhões de reais. Já os gastos dos estrangeiros no Brasil foram de 5,5 bilhões de dólares no ano passado. Mudando de assunto, vamos falar agora de uma polêmica em Houston, no Texas. O caso de um jovem negro que usa cabelo como parte de sua identidade racial, mas fora das regras estipuladas pela escola pública onde ele estuda. Essa história foi parar na justiça. E, para surpresa de muita gente, o tribunal local decidiu em favor do colégio. O rapaz de 18 anos vai ter que mudar o cabelo para poder voltar a estudar. Depois de ouvir as considerações da escola e do estudante sobre o cabelo do rapaz, o juiz deu parecer favorável à instituição,
permitindo que o colégio continue a punir o aluno até que ele se adeque às regras da escola. O Código de Vestimenta do Distrito Escolar de Barber Hill diz que o cabelo dos alunos do sexo masculino não pode ultrapassar as sobrancelhas, os lóbulos das orelhas ou a parte superior da gola da camiseta, e também não pode ser preso ou usado em um penteado. Daryl George, de 18 anos, usa o cabelo tipo dreadlock, torcido no topo da cabeça e, segundo documentos judiciais, ele os considera uma expressão de orgulho cultural. O caso trouxe à tona outras histórias semelhantes de alunos que foram impedidos pela mesma escola de participar de aulas e atividades educativas por conta de cabelos afros. Ativistas de todo o país protestam a decisão do juiz e a punição ao garoto. O estudante, que acabou indo parar na justiça, chamou o caso de discriminação. Disse que foi separado de seus colegas e que teve o acesso a materiais didáticos impedido, o que rebaixou sua educação e o prejudicou. Já os funcionários da escola acusam Daryl e sua mãe de violarem intencionalmente as regras do distrito para obterem benefícios financeiros no tribunal. Esse caso do Daryl George, ele nos denuncia a atualização da segregação e a sofisticação desses sistemas de opressão ao longo da história. Ele diz, esse movimento, o que ele fala para o Daryl? Você até pode vir para a escola, mas se você deixar a sua identidade para trás. É muito importante a gente ver quando o Daryl, no seu pronunciamento, diz que toda a história feita até hoje, ela deve sempre continuar a ser feita. Mesmo a gente tendo hoje nos Estados Unidos o Texas Crown Act, que é uma lei que protege contra a discriminação, especialmente focada nos estudantes negros com relação à sua identidade, a gente ainda continua tendo esses sistemas sofisticadíssimos de opressão te dizendo o tempo inteiro que a sua presença não é bem-vinda. Depois do intervalo, agentes de imigração apreendem mais de 6 toneladas de drogas na fronteira sul. E com a crise dos opioides no país, levantamento revela que 42% da população conhece alguém que morreu por overdose. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. A gente abre esse bloco falando sobre a fronteira sul, que enfrenta a crise de travessias ilegais de imigrantes, mas também um outro crescente problema: o tráfico internacional de drogas. Hoje, o Departamento de Segurança Interna revelou a apreensão de mais de 6 toneladas de metanfetamina em uma única operação. Segundo as informações divulgadas pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, as 6,5 toneladas de drogas foram encontradas em uma operação no último domingo. Essa é a maior apreensão de metanfetamina da história do país, já registrada em um porto de entrada oficial de fronteira. Segundo o governo, a droga foi apreendida na ponte internacional Camino Real, que fica entre México e o estado do Texas. Ela estava escondida no reboque de um trator. Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna disse que a metanfetamina apreendida foi avaliada em mais de 117 milhões de dólares e tinha como destino a região de Houston, no Texas. O governo comemorou o resultado da operação e disse que segue comprometido em impedir o tráfico de drogas na fronteira, salvando um número incalculável de vidas nos Estados Unidos. Mas, apesar desses esforços, o país segue registrando um número altíssimo de mortes por overdose, sobretudo quando se trata dos opioides. O CDC estima que por dia mais de 150 pessoas morrem nos Estados Unidos por overdose de fentanil. O número é tão alto que um novo estudo descobriu que 42% dos adultos que vivem nos Estados Unidos conhecem pelo menos uma pessoa que morreu por sobredose de drogas. O fentanil é hoje o principal problema desse caos de saúde pública aqui no país. O remédio, que é 50 vezes mais potente que a heroína, pode matar mesmo em microdoses. O governo tenta ações para evitar mais mortes, como a liberação do spray nasal Narcan, que pode reverter a overdose imediatamente. Hoje, qualquer pessoa pode comprar o spray em uma das farmácias sem necessidade de nenhuma receita.
E agora o Departamento de Saúde iniciou mais um programa para combater o consumo de fentanil aqui no país. É uma nova medida que vem se mostrando fundamental para salvar vidas no território norte-americano. São máquinas automáticas que disponibilizam antídotos para a mais poderosa droga sintética já existente, o fentanil. Dentro de cada um desses equipamentos estão os remédios em spray Naloxone ou Narcan, que conseguem impedir uma overdose se administrados a tempo, além também de testes de droga. O Departamento de Saúde está usando essa nova arma para combater esse opioide, que nos últimos 12 meses matou 111 mil pessoas nos Estados Unidos. Jason Hall é um dos sobreviventes dessa droga. Ele venceu a batalha de dependência contra o fentanil e agora, trabalhando para o Departamento de Saúde e Serviço de Abuso de Substâncias em Oklahoma, ele quer fazer a diferença. Jason ajuda a estocar os antídotos e a espalhar as máquinas para tornar o remédio mais acessível para quem precisa. Essas máquinas fazem a diferença. Hoje, quando ouço esses números, eu escuto da boca dos meus amigos que estão lutando contra essa substância, diz emocionado Jason. That are currently struggling with substance use disorder. Esses equipamentos automáticos já estão na Califórnia, New York, Oklahoma e vários outros estados. Eles estão sendo colocados em locais estratégicos, como universidades, bibliotecas, cassinos, ginásios, onde há um alto número de jovens ou usuários de drogas. A intoxicação por opioide, frequentemente ela é fatal, principalmente com o fentanil e os derivados do fentanil, né? Porque são extremamente potentes e eles acabam realmente levando a uma parada respiratória lá e é fatal. Diante desse cenário, é melhor você ter acesso ao Naloxone, né, o Narcan, porque você consegue tentar reverter isso com uma facilidade maior. É um antídoto que serve bastante para ajudar, né, na intoxicação opioide. Então, nesse cenário, é uma coisa interessante. No próximo bloco, saiba como tem pedacinho do Brasil no envio de sonda norte-americana à Lua, após hiato de mais de 50 anos. E a gente mostra que um professor brasileiro pode ter encontrado um novo planeta no sistema solar. Agora a gente fala de um momento histórico. Pela primeira vez em 50 anos, os Estados Unidos pousaram uma sonda espacial na Lua. A nave levou para o satélite natural da Terra uma série de experimentos e dispositivos científicos, incluindo de uma estudante brasileira. Os detalhes você acompanha agora com a nossa repórter Carla Marinho. Depois de uma jornada de mais de 370 mil quilômetros, a espaçonave não tripulada Odysseus pousou na Lua. Um marco histórico para os Estados Unidos, já que a última missão foi há mais de 50 anos com a Apollo 17, em 1972. Essa missão também é histórica porque é uma empresa privada, não foi a NASA. Apesar de que a Intuitive Machines teve a cooperação da SpaceX, da NASA, num futuro momento em que a exploração espacial será terceirizada. Apelidado de Odysseus, a espaçonave com pouco mais de 4 metros levou a bordo vários dispositivos comerciais e de pesquisa e até a bandeira brasileira. Entre os itens estavam um sistema de câmeras construído por um grupo de universitários da Flórida. Entre eles, Andressa Ojeda. A brasileira está se preparando para ser a primeira mulher a participar de uma missão espacial. Estou muito feliz de ter feito parte desse projeto. Super animada. Ontem fizemos uma festa para assistir o pouso e tudo. Estamos recebendo as imagens e é isso. Assim, a gente está bem empolgado para ver o que a gente pode aprender com esse projeto. Também nesse laboratório que eu estou trabalhando, eu estou fazendo outro projeto onde a gente está fazendo um sistema de câmeras também que vai ser enviado numa cápsula da SpaceX. Eles vão pegar a câmera e fazer uma atividade extraveicular, que quando os astronautas saem da estação espacial ou do módulo,
e a gente vai transformar essa experiência numa experiência de realidade virtual. Odysseus está fazendo uma espécie de reconhecimento para a futura missão tripulada, marcada para o final de 2026. O Polo Sul da Lua, local de pouso do Odysseus, é uma área de grande interesse para explorar as supostas reservas de água congelada. Essa volta do homem à Lua marca o dia de hoje na história espacial, na história da ciência, da pesquisa espacial. E já que a gente está falando de espaço, olha só essa notícia. Um brasileiro pode ter feito uma grande descoberta espacial. Pois é, um professor que é astrônomo também pode ter descoberto um novo planeta no sistema solar que pode ter até 3 vezes a massa da Terra. O professor Patrick Sofia, graduado por uma universidade do Rio Grande do Sul, identificou essa gigante massa girando em torno do Sol. Ele teria a mesma distância que a Terra tem da estrela, o Sol, e estaria orbitando no cinturão de Kuiper, que fica localizado depois de Netuno. O estudo do brasileiro aponta que esse planeta tem massa aproximadamente de 1,5 a 3 vezes o tamanho da Terra. A descoberta está sendo analisada e ainda precisa ser confirmada pelos cientistas. E a gente segue nesse assunto porque cientistas alertaram para o alto nível de poluição no espaço provocado pelo excesso de espaçonaves e satélites lançados. Em uma nova pesquisa do NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, foi apontado que 10% da atmosfera possui partículas minúsculas de metal. O relatório do NOAA aponta que o metal vaporizado de foguetes e satélites que entram na órbita e queimam estão cada vez mais se espalhando pelas várias camadas da atmosfera. Os cientistas preveem que nas próximas décadas, os detritos ou partículas microscópicas de metal produzidas pelo homem vão representar 50% dos aerosóis no ar e alertam que isso pode afetar a camada de ozônio e piorar ainda mais o clima na Terra. Para os próximos anos, existem dezenas de milhares de satélites previstos para serem lançados. Isso significa um risco de mais acúmulo de lixo no espaço, mais equipamentos queimando no retorno à Terra e mais partículas de metal no ar. Para piorar, os estudiosos apontam outro problema que já começou a surgir: a crescente poluição luminosa que já está impedindo o estudo de outras galáxias com telescópios especiais. O relatório aponta a necessidade de se começar a pensar em limites e controles do espaço antes que seja tarde demais. Depois do intervalo, a gente mostra os detalhes das melhoras nos níveis do Lago Mead, que abastece milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos. E tem também reportagem especial sobre o retorno do Cirque du Soleil à Flórida, com uma equipe brasileira integrando o novo espetáculo. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. Os esforços de conservação da água no oeste norte-americano parecem estar surtindo efeito. O nível de água do Lago Mead está aumentando, o que é importantíssimo porque milhões de pessoas dependem desse fornecimento aqui no país. Milhões de pessoas acompanham as aventuras de pai e filho no canal de YouTube Sin City Outdoors. Doesn't look familiar at all anymore. Old Glory isn't waving in the wind anymore. Eles atraem os seguidores com passeios pelo Lago Mead, mostrando as curiosidades do local que há pouco passou por secas históricas. It's not. Oh my gosh. You're stuck and they're stuck. No verão de 2022, o lago atingiu uma baixa nunca antes vista de 1.040 pés. Mas nesta semana ele está 35 pés mais alto do que o normal. It's really great to see Lake Mead on the mend. A professora Andrea Gerlach, da Universidade do Arizona, é uma das integrantes de uma grande equipe que trabalha para ajudar o governo a gerenciar o sistema do Rio Colorado. Para ela, o Lago Mead se recupera somente por causa dos cortes de fornecimento de água impostos à população desde o último outono, quando Arizona, Nevada e Califórnia concordaram em economizar 977 bilhões de galões de água até 2026. Every drop counts. Every little system conservation, any little effort, it adds up. Segundo os cientistas, esse inverno úmido também tem ajudado a manter o lago cheio, mas ainda é preciso muito mais para preservar essa fonte de água tão importante do país. We need about
like 10 of those years to completely solve. Precisamos de cerca de 10 bons anos para resolver completamente os problemas do Lago Mead e do Lago Powell. Isso definitivamente não vai acontecer, diz a climatologista Becky Bollinger. É que a previsão é de que o sudoeste dos Estados Unidos ficará mais quente e seco nas próximas décadas. Então, a única maneira de preservar os níveis dos lagos é ter mais políticas de conservação. What we're missing is a long-term solution. Our behavior has an absolute direct impact on what those lake levels look like. Hoje, cerca de 25 milhões de pessoas dependem da água que vem do Lago Mead. Bom, vamos dar uma outra dica para o pessoal de casa, que é a previsão do tempo para o final de semana, que todo mundo sempre aguarda ansiosamente. Vamos para o telão aqui, pessoal. Olha, em Boston, mínima de 16, bastante frio. Nova York e Washington também, a mínima fica em torno de 23, 24 graus. Vai chover em Charlotte e em Norfolk. Em Atlanta, a mínima de 30, máxima de 59. Na Flórida, o sol aparece em Jacksonville e Tampa e o tempo fica encoberto em Miami. Já em Houston, no Texas, previsão de tempo encoberto, máxima batendo 81. Sol entre nuvens em Houston, Brownsville a mesma coisa. Em San Antônio a gente tem mínima de 50, máxima de 79 graus. El Paso, sol tímido também ao longo do dia, máxima não passa de 76. Albuquerque, tempo encoberto também. Já em Phoenix a gente tem sol entre nuvens, mínima de 55 e máxima de 79. Las Vegas, sol aparece pouco ao longo do dia também, mínima de 47. São Francisco e Los Angeles a gente tem tempo encoberto. Em São Francisco a máxima não passa de 67 graus. E olha, estreou ontem à noite Hallandale, na Flórida, um dos espetáculos mais aguardados dos últimos anos, o show Ico, do Cirque du Soleil, que traz uma reflexão sobre a relação dos seres humanos com o mundo animal. E claro que num mega evento como esse, cheio de performances, acrobacias, efeitos especiais e cenas extraordinárias, não poderia faltar um ingrediente essencial: brasileiro. A Cone Rocha foi até lá e conversou com a equipe verde e amarela que faz a diferença nesse belíssimo espetáculo. Cenas de arrepiar e tirar o fôlego. Performances inacreditáveis. A apaixonante relação e conexão entre o ser humano e o reino animal. Essas são cenas de Echo, o novo show do Cirque du Soleil, que depois de 5 anos está de volta ao sul da Flórida e ficará montado até o mês de abril na cidade de Hallandale, ao norte de Miami. Nesta 20ª grande produção do circo canadense, há personagens vibrantes, uma explosão de cores e efeitos especiais inéditos. Mas por trás das cortinas existe uma equipe comprometida com a perfeição, que garante que cada detalhe do espetáculo seja perfeito. São acrobatas, palhaços, costureiros, figurinistas, técnicos, artistas anônimos de diferentes nacionalidades que fazem a magia do circo acontecer. Brasileiros talentosos estão por toda parte e não poderia ser diferente com o Cirque du Soleil. Neste novo espetáculo Echo, são 5 brasileiros. 3 deles trabalham no backstage e 2 no palco do maior circo do mundo. E a gente conversou com alguns deles. Eu trabalho para o departamento técnico do Cirque du Soleil, na divisão de turnê. Eu comecei, tem 6 anos que eu estou aqui na empresa, eu sou rigger, então eu trabalho com a parte acrobática aérea. Com esse show tem um pouco mais de 1 ano que a gente está em turnê, eu participei da criação em Montreal e essa é a 3ª cidade que a gente está passando aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Comecei numa companhia no extremo sul do Brasil chamada Grupo Toll. E eu treinei muitos anos lá até conseguir ter a chance de conseguir vir para o circo. Eu acho que o mais difícil é a maioria dos shows que a gente faz, como a gente tem bastante show pela semana. E o que eu mais gosto é, na verdade, de estar fazendo os shows, porque a adrenalina e a felicidade de poder estar lá no palco levando alegria para a galera é bom demais. A carioca Rita Rodrigues tem uma função de grande responsabilidade antes e durante o espetáculo. Aqui eu trabalho como técnica de sapatos, então eu sou responsável por todos os sapatos do show.
Então eu sou responsável por manter os sapatos, eu sou responsável por fazer reparos nos sapatos, por fazer novos sapatos quando é necessário, pintar sapato. Então, de uma forma geral, cuidar dos sapatos, de uma forma geral. Para mim é uma alegria poder trabalhar aqui, porque é muito interessante, eu me divirto, estou sempre explorando novas possibilidades da minha profissão. E é assim, com muito trabalho e dedicação, que esses brasileiros e todos os artistas estão deixando sua marca registrada no Cirque du Soleil e no coração de cada espectador. Não importa se no palco ou atrás dele. Afinal, eles já fazem parte do maior circo do mundo, que já rodou mais de 400 cidades em 6 continentes e já atraiu mais de 400 milhões de pessoas. Maravilhoso esse show aí. Fica aí o convite, né, Evelyn? Com certeza, belíssimo. Eles são incríveis, né? E os brasileiros... Dá aquele toquinho, né? Dá o toque especial, aquela malemolência que só a gente tem. Muito legal ter brasileiros em todos os lugares, ver em espetáculos tão grandiosos. Bacaníssimo. Incrível. Hoje é sexta, né, Evelyn? Sexta, gente. Dia do beijo. Não vamos esquecer de vocês. Vão aqui os nossos beijos especiais pro telespectador. A gente começa mandando um beijo pra Renata Haus, que ama o nosso jornal, diz que deixa ela sempre muito bem informada. E tem também a Solange Pix, que disse que é um sucesso o nosso jornal, mandou beijos pra gente e disse que é a Sol, vamos chamar ela aqui de uma forma mais carinhosa, é a Sol de Kansas City. Sol, beijo pra você, Renata, beijo pra você também. Olha, não acabou ainda não, a gente tem beijo também pra Ana Guilherme Borges, que tá aí pedindo o nosso beijo faz tempo, então tá aqui, Ana, um beijo enorme pra você, obrigada por acompanhar sempre a gente, ela assiste a gente lá do Brasil, Evelyn. E tem também a Shirley Miriam, que assiste do Rio de Janeiro. Miriam, um beijo enorme pra você, obrigada por acompanhar sempre a gente. Queridas, né? Muitos beijos, e se você que nos assiste quer beijo de sexta-feira, deixa lá escrito pra gente no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, manda e-mail, comunica com a gente que a gente gosta de saber mais de vocês, manda beijinho aqui na sexta-feira. Da onde vocês estão mandando os beijos, que a gente divulga aqui também. Isso aí, escreve pra gente. Bom, e o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira. Você fica agora então com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite. Boa noite.